Olá, eu sou a doutora Thaisa e hoje eu vim conversar com vocês sobre síndrome do intestino irritável. Como o próprio nome já diz, a síndrome do intestino irritável é aquela síndrome, um conjunto de sinais e sintomas que mostram pra gente que o intestino, por algum motivo, ele anda mais irritado. Literalmente é o que acontece. Na síndrome, nessa síndrome do intestino irritável, normalmente a gente tem a versão, a forma dela se apresentar na forma de diarreia crônica, ou seja, aquela diarreia persistente acima de 2 a 4 semanas, que pode vir aí em períodos de melhora, de mais calmaria e períodos de piora, onde a diarreia ela vai aumentar o número, a sua frequência, o número de evacuações vai ser maior. Mas eu também tenho a versão da síndrome do intestino irritável na versão de constipação, ou seja, aqueles pacientes que não conseguem ir ao banheiro todos os dias, eles vão habitualmente aí entre 5, 7 dias, e quando eles sentem a vontade de fazer cocô, de evacuar e vão ao banheiro, eles têm mais dificuldade para iniciar a evacuação e normalmente o aspecto das fezes são fezes assim mais ressecadas ou em forma de bolinha ou bolinhas juntas. Então, dentro da síndrome eu posso ter essas duas versões. Mas a primeira coisa que caracteriza essa síndrome é a dor ou desconforto abdominal. Eu não posso dizer ou não deveria classificar um paciente com síndrome de intestino irritável, sem eu ter a dor ou desconforto abdominal. Em teoria é a base do nosso diagnóstico. Infelizmente hoje, dentro dessa síndrome, eu não consigo ter um exame exato que me diga se está positivo ou negativo, se o paciente tem ou não tem a síndrome do intestino irritável. Na realidade, dentro dessa investigação, tanto da diarreia crônica quanto da constipação crônica, que vem aí acompanhado de dor e desconforto abdominal, eu sempre vou tentar descartar outras doenças, como a própria doença inflamatória intestinal, ou seja, retocolite ulcerativa e a doença de Crohn, para depois eu pensar que ali de fato exista apenas o intestino que é mais facilmente irritável. Eu costumo explicar para os meus pacientes que a síndrome do intestino irritável ela é bem semelhante a quem tem enxaqueca. Quem tem enxaqueca sabe que às vezes até um cheiro diferente, quando fica num período mais prolongado de jejum, alguma coisa ambiental que faça modificar essa parte interna pode irritar mais facilmente o cérebro. Tem pessoas que não têm enxaqueca que podem ficar longos períodos em jejum, por exemplo, e isso não vai despertar, ou seja, não vai ser gatilho para que venha a crise de enxaqueca. A mesma coisa para o intestino. Aqueles pacientes que têm o intestino habitualmente mais irritado, esse intestino vai se irritar, ou seja, ele vai reclamar se você come algum alimento, do que aquele intestino que habitualmente ele não era mais irritado. Claro que aqui a gente nunca pode falar de intestino irritado e esquecer de falar de um outro componente que é a disbiose. A gente tem bactérias que vivem no nosso intestino, especialmente no intestino grosso, e a gente chama esse conjunto de bactérias da nossa microbiota. É a microbiota intestinal, que antigamente a gente chamava de flora intestinal. Quando a gente tem um desequilíbrio dessa flora intestinal, ou seja, dessa microbiota, cronicamente, a gente tem um aparecimento do que a gente chama de disbiose, ou seja, eu passo a ter uma flora intestinal, uma microbiota, habitualmente não saudável. E isso, cronicamente, pode levar a várias doenças, inclusive a facilitar a instalação de um intestino mais irritado, a síndrome do intestino irritável. Então, para os pacientes que têm dor ou desconforto abdominal, e que habitualmente venham aí associados a quadros de distensão abdominal, que é a presença do acúmulo de gases de forma excessiva no abdômen e mesmo diarreia e constipação, a gente sempre tem que lembrar que precisamos fazer o diagnóstico diferencial com a síndrome do intestino irritável, mas eu preciso entender como que anda a microbiota desse meu paciente para que a gente consiga também interferir de forma positiva para reequilibrar essa microbiota. Como eu falei, não existe nenhum exame que hoje eu consiga detectar se o paciente tem ou não essa síndrome. O que a gente faz é dentro de uma conversa, ou seja, durante a consulta, a gente faz perguntas direcionadas e a gente entende que, descartando outras doenças que podem acometer o intestino, a gente fica aí com a síndrome do intestino irritável.
E uma coisa, né, que habitualmente a gente escuta os pacientes trazendo em reclamação à nossa prática clínica é que, além da diarreia ou da constipação e da dor no abdômen, existe também a saída de muco, ou seja, de catarro nas fezes. Não precisa ser em todas as vezes que evacua, mas eventualmente a gente tem essa saída do muco nas fezes. Um outro componente que é bastante presente em pacientes que têm o intestino mais irritado é o tenesmo, né? Aquela sensação de que você evacuou, mas mesmo assim ainda tem fezes ali para sair. Parece que você tem a sensação de que não esvaziou o reto, né? O canal anal ali de forma tão adequada e da forma como deveria. A síndrome do intestino irritável, ela pode ser um fator de risco para quadros depressivos, quadros de ansiedade, mas o contrário também é verdade, né? Quem tem o intestino irritado sabe que toda vez que fica mais estressado, que fica mais ansioso, seja no trabalho, na escola, enfim, na vida como um todo, o intestino responde na mesma proporção. É por isso que muitas das vezes, quando a gente oferece um tratamento para essa síndrome, a gente vai oferecer para os pacientes alguma medicação que tenha uma regulação, ou seja, que faça uma regulação melhor desse eixo cérebro-intestino. A exemplo da amitriptilina, né, que é uma medicação que a gente usa para tratar os pacientes que têm depressão em doses maiores, e em doses menores eu consigo devolver essa regulação do eixo aí cérebro-intestino. É importante, né, que toda mudança do hábito intestinal, ou todo paciente que tem diarreia, que tem constipação, que tem saída de muco nas fezes, que tem dor na barriga ou desconforto abdominal, que tenha, né, mais acúmulo de gases, mais do que o habitual, que ele procure a ajuda de um especialista. A orientação e a investigação apropriada, além de devolver a qualidade de vida para esses pacientes, também facilita no diagnóstico de outras doenças que podem vir, inclusive, associadas a um intestino mais irritado. A gente tem pacientes que têm, por exemplo, doença de Crohn ou retocolite ulcerativa, que são duas doenças inflamatórias intestinais, e que também têm a síndrome do intestino irritável ali correndo em paralelo. Ter a síndrome, ter uma outra doença do intestino, não exclui o aparecimento, né, de novo, da síndrome do intestino irritável. O gastroenterologista clínico, ele é o especialista mais recomendado, tanto para fazer investigação, quanto o acompanhamento e tratamento desses pacientes. Claro que dentro da síndrome do intestino irritável, a gente vai precisar da ajuda multidisciplinar, ou seja, da ajuda de outros especialistas, como nutricionista. Existe uma dieta para alguns casos selecionados da síndrome do intestino irritável, que é a dieta FODMAPs, que é uma dieta em que a gente restringe um grupo de alimentos, ou seja, de carboidratos que favorecem mais a produção de gases. Então, isso só pode ser feito com acompanhamento de um profissional e normalmente, né, o nutricionista especializado ou nutrólogo especializado em intestino irritável, ele vai saber aplicar esse tipo de dieta. E a gente precisa de um acompanhamento também da psicologia, né? É importante, a gente falou no início do vídeo, que são pacientes que podem, né, ter depressão, ansiedade, sabe que a parte emocional interfere bastante ali no intestino, então a gente também precisa de um acompanhamento do psicólogo. Uma vez que a gente tem o gastroenterologista, o nutricionista e o psicólogo atuando juntos, é importante que o paciente também se conscientize da parte que ele precisa fazer. Precisa ter hábito alimentar mais saudável, evitar o excesso aí de carboidratos que não tem boa qualidade, evitar alimento industrializado. Muitas das vezes o intestino fica mais irritado porque a gente está tomando bastante refrigerante. É um dos exemplos que a gente dá muito no consultório. Então a alimentação aqui ela é bastante importante, né, para a gente conseguir controlar as crises, já que é uma doença que teoricamente não tem cura nesses pacientes. E um outro componente no tratamento importante, que aí eu dependo muito do paciente, é a atividade física. Gente, o intestino adora atividade física. E a atividade física não é aquela que a gente faz uma vez por semana. É aquela que a gente faz de forma regular e intencional. Pode sim começar com uma caminhada de 3 a 5 vezes por semana, mas não deve parar na caminhada de 3 a 5 vezes na semana. Ela precisa ir um passo além, que seja com musculação, com yoga, com pilates, a modalidade que te dê prazer e que faça com que você tenha uma regularidade na movimentação corporal. Com tudo isso, né, com toda essa equipe, com essa abordagem que a gente chama de multidisciplinar, a gente consegue entregar, de fato, uma boa qualidade de vida para os pacientes e um bom controle dessa doença.
Então, se você experiencia, né, dor ou desconforto abdominal, se tem diarreia, constipação, procure um especialista na área. Aqui no COI a gente tem uma equipe especializada em síndrome do intestino irritável.